Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é a criação e a palavra, disciplina nova, essa é a primeira aula dessa disciplina. E nós vamos estudar hoje a aula de número 5. A aula de número 5 é sobre o processo de criação do universo, tá? Então vamos lá, antes de começarmos, deixa eu dar um aviso rápido, né? Informação rápida. Eu demorei alguns dias, aliás, algumas semanas para postar aqui as novas aulas, porque eu tive Covid e tive que ficar internado, então passei alguns dias internado, precisando lá de oxigênio, mas a boa mão do Senhor chegou sobre nós. Obrigado a todos pelas orações, que Deus abençoe você abundantemente, que orou pela minha vida. Graças a Deus estamos bem e vamos retomar aqui as atividades, compartilhando o conhecimento da palavra do Senhor. Nosso intuito é esse, né? A sabedoria, o entendimento, o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Queremos dividir, compartilhar para abençoar você, abençoar a tua casa, abençoar a todos que vão assistir esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Olha só, eu vou deixar o comentário desse versículo aqui um pouco mais à frente, né? Porque ainda nessa aula nós vamos falar aqui a respeito de que princípio estamos tratando, né? Será que haveriam dois princípios? Houve um começo, houve algo no meio? Daqui a pouquinho eu vou te falar, mais ao final da aula. Então assiste a aula até o final, que eu vou explicar melhor aqui esse versículo 1, lá mais próximo do final da aula, tá? Mas muito bem, como diz aqui na apostila, né, a criação de todas as coisas, do universo e de tudo que existe, sempre foi uma das questões mais intrigantes da história humana. Não é? Saber como tudo foi criado, de onde viemos, como aconteceu, e isso também inquietou grandes cientistas como o Isaac Newton, Copérnico, Einstein e tantos outros, não é? Mas e até hoje inquieta muita gente. Hoje nós estamos em pleno século XXI, não é? Muita tecnologia. Hoje tem muita gente por aí que defende a teoria, não é? da criação através do Big Bang. E já, daqui a pouquinho, vamos falar a respeito das teorias da criação do universo e de tudo que existe, né? Tem inclusive o chamado bóson de Higgs, né? Que foi o que deu origem ao Big Bang, aquela explosão que gerou tudo, segundo a teoria científica. Mas mesmo assim, nessa teoria, Deus não está de fora, né? Dizem que foi a explosão de uma partícula menor que um átomo. Ninguém sabe explicar de onde veio essa partícula, mas chamam ela, não é, de a partícula de Deus. Olha que coisa curiosa, não é? No decorrer dos séculos, amados, a ciência tem comprovado o que a Bíblia já diz há milênios, né? Nós tivemos uma outra matéria, acredito que você já assistiu, Bibliologia. Se você não teve ainda, assiste aí as 4 aulas de Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né? A Bíblia demorou em torno aí de 1500 anos para ser compilada e conta a história desde Adão até o Novo Testamento, até os tempos de Jesus e depois os tempos do Senhor Jesus. Mas voltando aqui, né, nós temos aí teorias que falam a respeito da criação do universo, vamos falar sobre elas daqui a pouco, mas a cada dia a ciência vem provando o que a Bíblia diz. Todas as verdades bíblicas, tudo que a Bíblia traz, a ciência só tem comprovado. Até hoje, nada do que está registrado na palavra de Deus foi colocado por terra, porque ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Como diz lá João 17:17, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui está na palavra de Deus a verdade completa, a verdade pura, como diz o ditado, a verdade verdadeira, né, de tudo, né? A palavra de fato é a verdade. Então, aqui na apostila tem alguns nomes famosos. Diz aqui sobre Jacques Cousteau, que declarou ter documentado que muitos seres aquáticos respeitam os limites dos mares, como diz lá, não é, no livro de Jó, capítulo 38, não é, respeita os limites, porque Deus assim estabeleceu, não é? Louis Pasteur descobriu que cada ser vivo tem a sua própria espécie, que do nada não se pode gerar a vida.
Assim é o que diz lá em Gênesis, não é? Deus criou cada um da sua espécie, cada um, não é, no seu gênero, cada um do seu jeito. Deus criou tudo de maneira organizada. Deus é organizado. Continuando aqui, Isaac Newton acreditava no século XVII que veículos automotivos seriam inventados e esses seriam capazes de viajar a 80 km por hora. Já pensou Newton hoje ver um carro de Fórmula 1 que corre aí a quase 400 km por hora? O texto aqui da apostila está relatando lá o texto de Naum, capítulo 2, versículo 4. Se você for ler lá o contexto do texto, né, Naum profetizou 100 anos depois de Jonas. Na geração de Jonas, a cidade de Nínive se arrependeu. Não é? Deus manda Jonas lá para pregar, para anunciar a destruição iminente em 40 dias. Eles ouvem aquela mensagem, a pregação foi somente essa: em 40 dias a cidade será destruída. Aquilo veio ao coração dos ninivitas, gerando um temor tamanho que o rei deu uma ordem para que se fizesse um jejum geral. Ele mesmo foi o primeiro a tirar a coroa, a tirar o manto. Ele deu ordem a todo o povo que nem criança era para mamar o peito da mãe, nem animal era para comer, era para se vestir de pano de saco e era para se converter de todos os maus caminhos. Era para invocar o nome do Senhor. E quando fizeram isso de todo o coração, Deus viu a sinceridade do coração e Deus cancelou o juízo. 100 anos depois, na geração seguinte, os descendentes lá retomaram com as maldades e aí Deus levanta o profeta Naum para profetizar a destruição de Nínive, que de fato ocorreu. Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo. Foi construída por Nimrod, está lá em Gênesis 11, né? Nínive existiu aí por, segundo historiadores, cerca de aproximadamente 4.000 anos. É muito tempo para uma cidade existir, né? É muito tempo mesmo. Mas, quando Naum profetiza, o texto aqui que está na apostila, Naum 2,4, fala dos carros. Naquela época, você sabe, os carros eram puxados a cavalo, né? O que seria para a gente hoje uma carroça. Mas nesse texto aqui fala da velocidade dos carros que andavam rapidamente. É óbvio que não como os carros de hoje, né, minha gente? Mas está falando da velocidade com que Nínive seria destruída. A analogia dos carros andando rapidamente é nesse sentido, tá? Hoje você sabe que nós temos carros aí que andam a muito mais de 200 quilômetros, 300 quilômetros e até mais, não é? A indústria automotiva a cada dia se renova, não é? Mas voltando aqui, continuando, Galileu Galilei divulgou que já era senso comum para a comunidade científica: a Terra é redonda. Olha só, isso lá em Isaías 40, 22 está escrito, não é? Dependendo da tradução que você tiver, vai estar escrito o globo da Terra, esfera. Globo é redondo, esfera é redonda. Hoje tem muita gente por aí que tem aquela teoria lá da Terra plana, a Terra toda é plana, essa coisa toda. Eu não vou entrar no mérito disso, porque senão vai estender demais o nosso horário aqui. Mas voltando aqui, isso no tempo de Galileu Galilei, não é? Isso trouxe um impacto muito grande, porque muita gente dizia e achava que a Terra era plana de fato naquela época. Mas Galileu Galilei conseguiu trazer essa verdade que já tem na Escritura. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, estamos falando aí de 2.700 anos atrás. Então a ciência tem dia após dia comprovado aquilo que a palavra de Deus nos diz, não é? A sociedade científica diz que a vida nasceu da água. Se você ler Gênesis 1, 20 e 21, você vai ter essa comprovação, não é? O planeta todo estava envolto em água, Deus vai falar para haver porção seca e dali em diante vai criando as árvores, as espécies, os animais, enfim, tudo, não é? Mas tudo surge, a terra estava envolta de água. Então, é mais uma vez comprovando o que a Escritura diz, né? E é interessante que, segundo a ciência, os pesquisadores, cientistas desenvolveram, acredito que você já ouviu falar, do chamado processo do carbono 14. Esse processo de carbono 14 analisa o tecido orgânico para poder chegar à datação. Segundo aí os cientistas, o planeta Terra tem em torno de 10 a 20 bilhões de anos. É isso mesmo que você ouviu, não é? Entre 10 e 20 bilhões de anos. É muito tempo, não é? Mas pode ser muito tempo para mim e para você, não é? Nós somos seres humanos, você sabe que um dia a morte chegará. Infelizmente, nesses dias de Covid, muita gente tem falecido, o Senhor tem recolhido muita gente,
Mas quanto tempo vive uma pessoa? 100, 120? Um dia chegará, não é? Mas a morte física, não é? Escatologia, depois você vê lá, escatologia fala do estado intermediário, fala de vida após a morte, fala de tudo isso. Depois você estuda lá a escatologia da aula 35 em diante. Mas voltando aqui, que é a questão aqui. O que eu quero dizer com o que eu estou falando aqui? Deus, ele é eterno, não é? E a própria Escritura diz, na 2 de Pedro 3,8, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não é? Tem duas palavras gregas a respeito de tempo. Um é cronos, a outra é kairos. Não é? Cronos, cronos significa literalmente tempo. O tempo que nós vivemos, minuto, segundo, hora, dia, semana, mês, ano. Esse é o significado de cronos, é tempo. Agora, a palavra kairos significa momento oportuno, momento certo. Então, nós vivemos o cronos, minuto, segundo, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, assim por diante. Só que Deus vive no kairos, ou seja, ele é eterno. Ele opera no tempo dele. Tanto é que Eclesiastes 3, né, diz que há tempo para todas as coisas. Né? Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Minha esposa e eu, em todas as igrejas que o Senhor, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade de pastorear, nós sempre fomos para a porta abraçar a todos, né? Se despedir de todos e tal, mas depois que iniciou a pandemia, infelizmente não pudemos mais abraçar os irmãos, não é? Por cuidado, por prudência, por cautela. A mesma Escritura que nos fala que devemos ter fé e acreditar e confiar no Senhor também nos ensina a ser prudente. Não é? O Senhor Jesus disse que nós temos que ser simples como uma pomba, porém prudentes como a serpente. Como diz Eclesiastes 3, tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Esses dias, infelizmente, não dá para nós abraçarmos aí 200 pessoas, 150 pessoas, que geralmente num dia de domingo na semana, há anos atrás abraçávamos, né? Até um ano atrás, um pouco mais. Infelizmente, nesses dias temos que ser prudentes. Mas voltando aqui então, o nosso tempo é cronos, o de Deus é kairos, Deus age no momento certo. E querido, querida, tome posse dessa palavra, você que está enfrentando uma situação difícil, você que está no momento de luta, de dificuldade, de problema, Deus está vendo tudo isso e Ele vai agir na tua vida, creia nisso. Nós, seres humanos, somos imediatistas, nós queremos que Deus opere logo, que Ele manifeste a sua glória logo, estenda a sua mão logo, opere o milagre, a vitória, só que não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Nós temos que a cada dia desenvolver a nossa confiança no Senhor. Diz o Salmo 40, esperei com confiança no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Na prática, a realidade é que nós não queremos esperar. Infelizmente, nós vivemos numa geração ansiosa e os resultados da pandemia e na vida de muita gente está aí. Muita gente ansiosa, muita gente depressiva. Querido, querida, confie no Senhor, não confie no teu coração. Não confie naquilo que está diante dos seus olhos, creia no Senhor, creia na palavra dEle, Ele está no controle da sua vida, saiba disso. Continuando aqui, então, na página 2 aqui da apostila, fala a respeito das teorias da criação do universo. São várias teorias, mas para não alongar muito o conteúdo, nós vamos falar de apenas 3 teorias. Então vamos aqui, na página 2 da apostila, lembrando que se você está assistindo este vídeo e quer fazer o curso de teologia, não é? Pastor, essa apostila aí, como eu faço para receber? Como eu faço para fazer o curso, ter o material? Procura aqui no canal aula inaugural do nível Expert. Nessa aula inaugural eu dou o WhatsApp da secretaria da escola, na Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim, aqui em São Paulo, e o número do WhatsApp. Aí você entra em contato e você vai receber todas as informações. Pede lá para fazer o curso, manda mensagem dizendo quero fazer o curso, tal. Você vai receber todas as orientações e o material, tá bom? Então voltando aqui na apostila nós temos apenas 3 teorias a respeito da criação do universo, que são as mais conhecidas e as mais aceitas mundialmente. Então a primeira teoria que nós temos aqui é a chamada teoria da evolução. Essa teoria da evolução foi criada em 1859 por Charles Darwin. Ele começou a observar as espécies, observar a natureza e ele desenvolveu essa teoria de que os seres evoluem, que há uma seleção natural onde somente os mais fortes sobrevivem, se mantêm. E nesse estudo, né, das espécies, das modificações biológicas,
ele chegou à conclusão de que o ser humano é uma evolução do macaco, o homem evoluiu do macaco. Essa teoria foi amplamente divulgada e essa teoria, diga-se de passagem, no meio aí de escolas, universidades, no meio de âmbito mundial geral, é a teoria mais aceita, né? A chamada teoria da evolução, mais aceita assim, entre aspas, mais ensinada, mais divulgada, porque na teoria da evolução não tem Deus, tem uma evolução. Não explica como, se foi Deus que criou ou não, só diz que foi evoluindo, depois você pode pesquisar com mais calma, não vou adentrar aqui muito na questão, mas fala dos menores espécimes, desde os menores micro-organismos que foram se desenvolvendo, modificando-se biologicamente, crescendo, evoluindo, até chegar ao que chegamos hoje, tá? Muito bem, essa teoria formulada por Charles Darwin. A segunda teoria, que tem aqui na apostila, é a teoria científica do Big Bang. O que é essa teoria aqui do Big Bang, que é a mais aceita nos espaços acadêmicos e científicos, não é? Quando se trata de estudo científico, falam mais dessa teoria aqui. Como seria isso? Essa teoria foi publicada dizendo que existia uma partícula menor que um átomo. Você sabe que um átomo já é minúsculo, né? Hoje, com o avanço da ciência, já se tem prova de que existem centenas de partículas menores que átomos e diversas vezes, milhares de vezes menores. Mas muito bem, essa teoria diz que uma partícula minúscula, menor que um átomo, explodiu e deu origem a tudo que existe. Essa partícula é chamada de a partícula de Deus e diz que essa explosão cósmica ocorreu há cerca de 10 ou 20 bilhões de anos atrás. Você não ouviu errado, não. Está falando bilhões de anos. É muito tempo, né? Muita coisa. Então, só não explicam de onde surgiu essa partícula. Ninguém sabe dizer de onde surgiu essa partícula que deu origem a tudo e nem como essa explosão, você sabe que, pense comigo assim, de uma maneira assim, bem racional e lógica. Você já viu algo explodir? Qualquer coisa que seja, por menor que seja, sei lá, um botijão de gás, uma panela de pressão, alguma coisa, né? Gera uma desorganização total. Você já viu algo explodir e ficar organizado? Vou lhe contar um caso aqui que aconteceu alguns dias atrás. A minha esposa comprou uma panela de pressão nova e eu não sei se ela não ajustou lá a borracha da tampa direito, o que houve lá. Eu sei que estava cozinhando lá o feijão e dali a pouco a borracha escapou para fora. Já estava na pressão, só um lado da borracha escapou e aquela pressão saiu sujando a cozinha toda, sujou as paredes, mesa, pia, sujou tudo. A minha esposa, quando viu, eu estava próximo, ela, amor, desliga aí. Eu desliguei o fogão, mas mesmo assim já tinha sujado muita coisa, deu um trabalhão lá para a gente limpar tudo, limpar o chão, lavar, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer coisa que explode não gera algo organizado. Então, pensando de maneira racional, como é que uma explosão gera centenas de milhares de planetas, estrelas, o Sol, a Lua, tudo de maneira organizada? Para e pensa comigo, aparentemente, pelo menos no meu ponto de vista, isso não tem certa racionalidade, não é? Mas voltando aqui, a próxima teoria que temos aqui, falamos então da teoria da evolução, da teoria científica e agora nós vamos falar da teoria do criacionismo. Essa teoria, não é que é a mais aceita de cunho religioso. Por quê? Por que eu estou falando de religioso? Porque são as maiores religiões do mundo que reconhecem essa teoria como sendo a verdadeira. O que é o criacionismo? Entende que tudo que existe foi criado por um ser superior, poderoso, todo-poderoso, não é? Tanto o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, não é? Que são as maiores religiões do mundo, acreditam assim, desse mesmo jeito. E diversas outras religiões do mundo acreditam, né? Por exemplo, os indianos acreditam que foi Shiva, o deus deles lá, que criou o universo e tudo que existe. De todas as religiões, se você parar para fazer uma comparação entre uma e outra, a palavra de Deus, o Evangelho, é a que traz de maneira coerente, coesa, né, e de mais fácil entendimento como Deus criou tudo. Lembrando, é óbvio que está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que é pela fé
que entendemos que os mundos foram criados. Deixa eu ler aqui para você, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, como diz Gênesis 1, como diz João capítulo 1, o Evangelho de João, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então Deus deu ordem para as coisas existirem e começou a existir o poder da palavra. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais nisso, tá? Então é o poder da palavra. Deus falou, como diz Isaías 55, a palavra dele não volta vazia, o que ele fala acontece e acontece infalivelmente. Então, para entendermos, temos que ter fé, temos que acreditar que de fato o Senhor realizou e tudo que está relatado na Escritura, porque se não houver fé, não tem como acreditar, não é? Continuando então o criacionismo fala como Deus criou tudo, como Deus realizou toda essa obra, a palavra detalha no livro de Gênesis, não é? E outras religiões têm lá suas crenças, mas, repito, o Evangelho, a palavra de Deus traz de maneira detalhada. Deus foi falando, e o livro de Gênesis, lembrando que nas próximas aulas vamos estudar de maneira mais aprofundada o livro de Gênesis propriamente dito. O livro de Gênesis é um resumo, não é? Assim como a palavra de Deus traz diversas coisas que traz de maneira resumida, porque nós temos que acreditar, não é? Acreditar, diz Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para obedecerem todas as palavras dessa lei. Agora, as encobertas são para Deus. Há coisas que não temos ainda respostas, há algumas respostas que nós só teremos quando estivermos lá na glória. Agora, a palavra de Deus contém tudo aquilo que eu preciso saber para viver nessa terra de acordo com a vontade de Deus, para que a minha vida seja para a glória dele, vivendo como embaixador de Cristo aqui e depois ir para a glória salvo e estar com ele por toda a eternidade. Dizem, e há diversas teorias por aí, que Deus deixou outros conteúdos, outras coisas além da Bíblia, não é? Além daquilo que está registrado na palavra de Deus. É óbvio que isso é artimanha do inimigo, porque nós temos que crer naquilo que a palavra diz, não é? Nem acrescentar, nem tirar. Paulo chega a dizer, Gálatas 1:8, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além desse, seja anátema, não acredite. Lembrando, queridos, que Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando você ouve algo, talvez você nunca ouviu, mas que vem da parte de Deus, o próprio Espírito Santo testifica ao coração. O próprio Espírito Santo testifica, sou eu que estou falando. Do mesmo jeito, quando você ouve algo em tese de Deus, mas o Espírito Santo não testifica ao seu coração, tem que avaliar se aquilo de fato é de Deus ou não. Lembrando que até o inimigo, até Satanás, utiliza a palavra de Deus de maneira manipulada, não é? Leia lá Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus. Ele manipulou a palavra, ele deturpou, distorceu, e até hoje ele continua fazendo isso. Paulo fala disso, né? Na primeira carta aos Coríntios, não somos falsificadores da palavra, nós ministramos a palavra de Deus na presença de Deus. Na segunda aos Coríntios, capítulo de número 11, ele fala dos falsos ministros que se transfiguram em ministros do Evangelho. Ele diz, isso não é surpresa, se até o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Então, temos que ter também discernimento, entendimento, sabedoria à luz da palavra de Deus, não é? Então, muito bem, a Escritura nos fala, que final da página 2, página 3 aqui da apostila, Deus Pai, não é, participou da criação, o Espírito Santo estava lá, Deus Filho estava lá, não é, haja luz, o Verbo Criador. E é interessante que aqui na página 3 tem uma observação, lembra que eu falei para você lá no início do versículo inicial, não é? No princípio criou Deus o céu e a terra. Este princípio seria o princípio da atual criação. E alguém pode se perguntar, como assim, pastor? Houve uma criação anterior? A maioria dos teólogos, estudiosos, compreende, eu também concordo, que Deus havia feito uma primeira criação. Então, depois da queda de Satanás, não é, ser lançado do lugar mais alto do universo ao lugar mais baixo, não é? O lugar mais baixo não há luz, a ciência chama aí de buraco negro, não é? A Escritura fala de trevas, de abismo, um lugar onde não há luz. Enfim, ser lançado lá do alto, lá abaixo, o que estava no meio foi danificado. Então, como Deus não faz nada incompleto ou vazio, ele resolveu, não é, refazer. Diz lá o versículo de número 2, se nós pegarmos
o livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. A maioria dos estudiosos, tem aqui isso na apostila, compreende que o verbo aqui usado não tinha que ser o era, mas tornou-se sem forma e vazia depois desse evento, a queda de Satanás e de seus demônios, né? Quando eles foram lançados do lugar mais alto que existe, né? Lá na glória, onde está o Todo-Poderoso, ao lugar mais baixo da existência, que é as trevas, onde não há luz. Lembrando que Satanás não está lá preso, tá, queridos? Tem muita gente que diz, mas o diabo está lá preso no abismo, os demônios estão presos. Estão presos coisa nenhuma, estão soltos por aí. Não é? A Escritura nos diz lá, leia o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Está registrado para sabermos. Deus pergunta, será que Deus não sabe? É claro que Deus sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe tudo. Mas por que Ele pergunta de onde Satanás vem? Para que fosse registrado, para que eu e você soubéssemos. Satanás diz de rodear a terra e de passear por ela. Lá em Apocalipse 12, o texto vai dizer que Satanás vai dia e noite acusar os servos de Deus diante de Deus. Mas diz o mesmo versículo que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então o inimigo está por aí, os demônios estão por aí também. Não é? Nós temos que ter discernimento, sabedoria, viver em santidade, ter autoridade espiritual para poder viver e não dar lugar para o diabo, como diz lá Efésios 4:27, né? Não deis lugar ao diabo. Tá? Então, continuando aqui, é interessante que aqui tem uma citação interessante aqui do pastor João Ribe a respeito de Steve Hawkins. Steve Hawkins, eu acredito que você já ouviu falar, ele é conhecido como o segundo Einstein, né? Depois de Einstein, o mais brilhante. E Steve Hawkins ele vai dizer o seguinte, ou encontramos explicações científicas para certos mistérios da criação do universo, ou teremos que aceitar que tudo que foi feito por alguém com o objetivo claro de abrigar a vida humana. Olha só que coisa curiosa, né? O Hawkins, você sabe que a maioria dos cientistas, médicos, são ateus, não acreditam em Deus. Então ele chegou a essa conclusão, tem muitas coisas que a ciência não explica. Ou descobrem essas respostas ou vai ter que admitir, alguém criou para cuidar da humanidade. Não é isso que a Escritura diz, não é? Não é isso que diz lá, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que fala do Éden, não é? O paraíso, o lugar de delícias. Deus criou tudo para abrigar o ser humano, para abrigar a vida humana. Então, tudo que foi criado, Deus preparou para nós. É óbvio que é tudo dele, não é? Como diz a Escritura, minha terra é a sua plenitude, diz o Senhor, e dou a quem é reto aos meus olhos. Então, do Senhor é toda a terra. Ele resolveu dar ao ser humano, entregou a Adão, Adão perdeu o domínio, perdeu a autoridade quando pecou, não é? Delegou tudo a Satanás, por isso que o próprio Jesus vai dizer, não é, que o mundo jaz no maligno, o maligno tem influência, nós não devemos viver debaixo da influência do maligno, nós temos que viver de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, tá bom? Vou ficando por aqui. Você, se gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like, compartilhe, deixa aí os teus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça a tua doação, a tua oferta e depois me envie o recibo, comprovante para este número aqui do WhatsApp. Está aparecendo aqui na tela. Eu vou enviar para você em gratidão os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!